Vamos lá. Nós vamos para o nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. A gente vai para o capítulo número 2, Socorro Espiritual. Só para a gente lembrar, aproveitando que nós estamos no início desse livro, né, nós fizemos aqui na nossa introdução aquele capítulo que tratava do examinando a obsessão, que nós tivemos aqui, né, várias orientações, trazendo para nós, né, uma fundamentação teórica do que é a obsessão, as responsabilidades que envolvem a obsessão, né, tanto do obsessor como daquele que é obsediado, trazendo para nós também aqui o antídoto para que essa obsessão seja dissolvida e possamos manter sempre, né, o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio moral, vinculados especialmente, né, com os nossos espíritos amigos do plano espiritual. Iniciamos aqui o nosso estudo na semana passada, a família Soares, o capítulo número 1, em que foi, né, circunstância, em que foi apresentado para nós aqui toda a família, né, as personagens que estavam envolvidas aqui nessa história, nesse drama, né? Então nós iniciamos aqui primeiro, né, conhecendo o irmão José Petitinga, que era o dirigente do trabalho lá do Centro Espírita, na Sociedade Espírita Baiana. Vimos também aqui o benfeitor Saturnino, que era o dirigente espiritual desse trabalho. Então, José de Petitinga e benfeitor Saturnino, os dois orientadores, encarnado e desencarnado. Na família, nós conhecemos então a Dona Rosa, que era a matriarca da família, e vimos também aqui o jovem, né, o então jovem, na época, né, o senhor Mateus. Então, Dona Rosa e o senhor Mateus, ela espírita, ele, desde a juventude, preso ainda nas viciações do jogo, sofria ali, né, as dificuldades, já era aposentado, inclusive, né, mas sofria todas as dificuldades relacionadas com esse vício. Duas filhas, Amélia, que era a jovem mais dócil, e também Mariana, que era uma adolescente por volta dos seus 16 anos, que tinha ali uma relação bastante complicada com o pai, né? E isso porque no passado os dois tinham, né, foram também ali parceiros em algumas desventuras, né? E essa parceria do passado acabou vitimando, né, um outro personagem que nós vamos aqui conhecer, que agora se encontra como obsessor no plano espiritual. E por causa desse casal, que nós não conhecemos ainda qual era o tipo de relação que eles tinham no passado, hoje vieram então como pai e filha, e no passado os dois fizeram com que um jovem acabasse entrando, né, num desequilíbrio moral, num desequilíbrio emocional muito profundo, e cometesse o suicídio. Desse suicídio, então, aqui só para lembrar, né, que a Dona Rosa e o Sr. Mateus têm 6 filhos, né, mas aqui para nós, a princípio, Mariana, essa jovem que traz essas dificuldades com o pai, e Amélia, que é essa mais dócil. Mas esse jovem, então, cometendo suicídio, ele acabou sentindo, né, todos os dramas, todas as angústias desse ato, e mais do que isso, passou a partir dali a acompanhar esse casal, que acabou levando ao desequilíbrio, acompanhando a felicidade com que eles estavam vivendo, ou pelo menos aquilo que eles entendiam por felicidade, aqueles momentos prazerosos, e ele agora no plano espiritual, sofrendo todas as humilhações das perseguições que eles sofriam, né, das perseguições, humilhações, acusações e os dramas, de modo geral, né, relacionados com o próprio suicídio. Então, bom dia, André, bom dia, embaixador. Então, nós vimos aqui no primeiro capítulo que já começou então na preparação para uma reunião de desobsessão, em que nós estávamos ali, né, o nosso benfeitor, aqui só um instantinho, né, o nosso benfeitor Saturnino, José de Petitinga, o senhor Moraes, que era um médium bastante competente, que estava ali,
e somente Amélia participando dessa reunião. O espírito então se manifestou na reunião e mostrou todo o ódio que ele sentia por aquela família, que ele era então o grande obsessor. E aí então, no caso aqui, o irmão Saturnino, influenciando, intuindo o senhor José Petitinga, acabou conversando com o espírito, falando para ele sobre o perdão, falando para ele sobre o amor. E o espírito, bastante endurecido ainda, preso nessa ideia, e aí a gente vai lembrar sempre, que como numa existência anterior, o senhor Mateus e Mariana se encontravam, desde a existência anterior esse espírito vem perseguindo esse casal. Então, quer dizer, já vem ali mais de uma existência, mais de uma geração, que esse espírito se encontra com um pensamento fixo nessa única ideia, e como ele mesmo disse, aqui no diálogo que ele estava tendo com o senhor José Petitinga, ele colocava para nós aqui, ele dizia que a vida dele, na verdade, a vida dele existia, ali ele colocava assim, para os que encontram na vingança a única razão de existir, a simples ideia do perdão é qual raio fulminante que carboniza. Então ele nunca perdoará esse casal, na visão que ele colocou. Então no tratamento que ele fez, depois de receber ali um tratamento magnético por parte do senhor José Petitinga, vinculado com o benfeitor Saturnino, ele então adormeceu. Ele foi sendo induzido através daquele trabalho hipnótico, para que ele começasse então a se acalmar, a adormecer, e aí então ele foi depois conduzido no plano espiritual para um local de assistência. Então esse é o resumo daquilo que nós vimos, Dona Rosa e o Sr. Mateus. O Sr. Mateus, um homem ainda preso no vício, a filha Mariana, com quem ele tem ali uma relação muito problemática por causa de vínculos no passado, e Amélia, a nossa jovem, que é ali que estava na reunião de desobsessão, ouviu a conversa, recebeu as orientações, e aí então voltava para casa naquele dia. Dona Rosa não tinha saído exatamente por causa de uma divergência que a filha teve com o pai, e o ambiente estava tão problemático que ela ficou bastante preocupada e aguardava a filha voltar para casa. Então a Amélia foi sozinha e depois voltou para casa para trazer ali as notícias do que aconteceu, de tudo aquilo que acabou se desenvolvendo durante aquela reunião. Então esse foi o nosso resumo. Capítulo 2, então, socorro espiritual. Chegando ao lar, Amália conduzia o espírito balsamizado, e toda ela era alegria que se desdobrava em esperanças. A presença do antigo inimigo desencarnado, que se comprazia em afligir os seus familiares, presença essa através da interferência carinhosa do benfeitor espiritual, prenunciava bonanças em relação ao futuro de seu lar. Era como se uma aragem houvesse de repente passado, deixando a agradável recordação de um ameno frescor. Pelo caminho, fitando o firmamento, tivera a impressão de que na transparência da noite, leve os astros, luzindo ao longe, acenassem promessas de paz, em salmódias imateriais que pareciam poemas de amor, em tom de confiança nos divinos desígnios. Então a jovem, voltando para casa, trazia, pelo trabalho que foi feito, pela assistência espiritual que a família estava recebendo, já que tanto Amélia como Dona Rosa eram espíritas, ela trabalhando voluntariamente também, fazendo um trabalho voluntário, Dona Rosa, frequentadora e estudiosa da doutrina, e aí então Amélia voltava para casa trazendo essa renovação da alma, após as orientações recebidas no centro, e vendo ali qual foi exatamente o resultado daquela reunião. Dona Rosa, em vigília, marcada pelos atrozes sofrimentos daquelas últimas horas, recebeu a filha transmitindo a notícia do retorno de Mariana, com os olhos umedecidos. A moça atormentada voltara à casa através das mãos generosas de Dona Aurelina, a velha ex-servidora doméstica, que era afeiçoada da família. Bom dia, Andréa. Então aqui há mais uma personagem, Dona Aurelina, que era ali ex-servidora doméstica, e tinha ali uma relação com a família,
trazia então a filha, né, no caso Mariana, de volta para casa. Né? Mariana tinha tido uma discussão muito séria com o pai, depois ela saiu transtornada para a rua, e agora então, né, recebeu a notícia, a Amélia, de que então Dona Aurelina tinha trazido a filha de volta. Nós estamos ainda no começo da história, né? Então ainda as peças do quebra-cabeça estão surgindo para a gente montar, né, o perfil desse grupo todo. Sem saber o que ocorrera no centro espírita, a genitora tinha a certeza, porém, de que a interferência do alto, em forma de socorro inesperado, era a responsável pelo imprevisto acontecimento. Não se cansava de louvar o Altíssimo, enquanto a filha aturdida, que chegara com expressão de demência a desfigurar-lhe o rosto, parecia agora repousar no leito modesto e asseado. Enquanto Amália fazia ligeiro repasto, fez breve resumo dos sucessos da noite e, com luminoso brilho nos olhos, reportou-se ao ministério do esclarecimento transcorrido minutos atrás entre o diretor espiritual e o encarniçado perseguidor. Em seguida, e antes de se recolherem ao necessário repouso, as duas buscaram o benefício da oração, envolvendo o Sr. Mateus, que se demorava fora de casa, atado à viciação que o atormentava, roubando ao corpo combalido as horas irrecuperáveis de refazimento das fadigas do dia, em vibrações de amor e paz. Ocorrera, porém, que antes mesmo de iniciada a reunião socorrista, Saturnino expedira a Ambrósio, eficiente cooperador dos trabalhos de desobsessão, para que este encaminhasse Mariana de volta à família. Informado no próprio recinto doméstico, por entidades ali residentes, quanto ao paradeiro da jovem, não lhe foi difícil encontrá-la em praça ajardinada, no centro da cidade. Percebeu, no entanto, de imediato, que a moça se encontrava visivelmente perturbada por entidades levianas encarregadas de darem prosseguimento ao clima da obsessão, embora a ausência do verdugo responsável pela enfermidade em curso. Então, até aqui, bom dia, soldado. Aqui, então, um detalhe interessante para a gente observar, quando, então, Ambrósio, que é esse trabalhador que foi enviado pelo benfeitor Saturnino, para poder ajudar essa jovem, né, que vinha, então, né, nessa condição de desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico naquele momento, por causa, né, das discussões, dos conflitos que ela vivia com o pai. Aqui, então, um detalhe interessante, quando ele coloca assim para nós, que ele foi, então, encaminhado para que ele encaminhasse Mariana de volta à família, e é, então, informado no próprio recinto por entidades ali residentes, quanto ao paradeiro da jovem. Aqui nós não temos ainda uma descrição de quais seriam essas entidades ali residentes, né? Mas pelo fato de nós vermos esses conflitos domésticos, essas dificuldades enfrentadas no relacionamento, esse espírito que era considerado o principal verdugo, né, o grande obsessor dessa família, ele trazia também ali outros espíritos que o acompanhavam também, né, nessa ação de trazer, né, esse desejo, de fazer com que esse desejo de vingança se concretizasse. Então, embora ele estivesse em atendimento e depois sendo conduzido lá no Centro Espírita, na União Espírita Baiana, como nós vimos, que é onde aconteceu toda essa história, lá na década de 1930, né, outros espíritos permaneciam também ali residentes. Então, entidades ali residentes estavam ali o tempo todo, né, acompanhando. Né? Então, mesmo nesse caso, né, a condição moral aqui de Ambrósio, né, que era esse trabalhador dedicado, ele tinha ali, né, aquela autoridade moral sobre essas entidades, e elas então disseram para ele qual era, né, o paradeiro dessa jovem, já que ali, né, pouco importava para eles. Então vamos lá. Aturdida desde o momento do incidente com o genitor, Mariana procurou as ruas da cidade, tendo em mente a ideia de encontrar em Adalberto, o rapaz com que se afinava sentimentalmente, o braço amigo de amparo
de modo a fugir do lar que a infelicitava. Surda ira a compelia a tomar qualquer atitude conquanto pudesse libertar-se do jugo paterno. Então a jovem queria, na verdade, aquele sonho, né, como se não bastasse. A própria dificuldade, né, ou as próprias dificuldades da adolescência, onde tudo se resolve, né, com explosões, com impulsos e tudo mais, ela ainda trazia essa relação difícil com o pai. E mais do que isso ainda, o agravante da influência espiritual, porque não era somente o pai que era responsável pela dor daquele espírito que se tornou obsessor. A jovem, agora na condição de adolescente, era aquele mesmo espírito do passado responsável também por essa dor. Portanto, o pai e a jovem eram vítimas dessa obsessão, enquanto que Dona Rosa, Amélia e os demais filhos estavam ali presentes naquele ambiente, sofrendo as consequências daquela relação difícil. Aqui então, né, no caso Mariana, já desejava fugir de casa, ir embora para não ter contato nenhum com o pai, né, porque esse era o seu principal inimigo, né, pelo menos assim eles se consideravam. O namorado, que trabalhava no comércio, somente à noite após o serviço, poderia escutá-la com a necessária calma para tomar as providências que o problema exigia. Assim combinaram um encontro para as 20 horas, no local em que agora ela estava, naquela praça da cidade, como foi relatado para nós aqui. Supunha amar o jovem, embora reconhecendo nele os desvios habituais naqueles que são indiferentes ao dever e à dignidade. Então aqui já começamos a ver também em Adalberto, não apenas um companheiro, mas também um problema, pelas condições morais do jovem, né, pela sua indignidade, a falta com a responsabilidade, né, e ela uma adolescente sendo envolvida nessa relação. A mãe, ela o sabia, desaprovava aquela afeição, por constatar que ele era corrompido e leviano, a ponto de viver experiências comprometedoras. Dona Rosa sentia, quase por instinto, que aquele homem, ao invés de amar a sua filha, ainda não preparada para as investiduras de um lar, como sem o necessário equilíbrio para cautelar-se das ciladas das emoções em desgoverno, desejava arrancá-la do carinho defensivo da família para arrojá-la nos desfiladeiros da miséria moral. Aqui a gente vai lembrar, né, que ela tem 16 anos. Aos 16 anos, na década de 1930, era aquele momento em que as jovens já estavam se preparando para um relacionamento. Tanto nós vimos assim que os casamentos naquela época aconteciam, né, no final da adolescência e no começo da juventude. Então era bastante precoce a forma como os relacionamentos aconteciam. Diferentemente na atualidade, em que os relacionamentos estão se firmando já agora, né, num tempo mais avançado, embora precocemente os jovens estejam né, se envolvendo afetivamente, trazendo inclusive, né, muitas dificuldades nessa idade. Mas naquela época, né, por isso que é colocado para nós aqui, aos 16 anos, Dona Rosa observava que aquele homem, ao invés de amar a sua filha, ainda não preparada para as investiduras de um lar. Quer dizer, aos 16 anos, preocupada com as responsabilidades de um lar que ela iria construir, era exatamente o contexto daquela época, né? Vamos lá. Ela, porém, o amava, ou pelo menos supunha amá-lo. Aguardava-o com tormentosa expectativa, ali por volta das 20 horas, naquela região de praça, né? O soldado colocou hoje em dia começam cedo, porém não com o pudor de antigamente, né? Pois até pela influência, né, da mídia, pela influência, né, dos hábitos que a sociedade foi adquirindo, né? Isso acabou fazendo, acabou fazendo que houvesse essa sexualização precoce da juventude, né? Então, isso é até questionamentos que nós temos hoje, né, de sociólogos, psicólogos, para entender exatamente, né, como lidar com esse fenômeno. E aí junta também ali a própria modernidade, em que cada jovem tem o seu próprio universo na palma da mão, né, usando um instrumento. Então as coisas hoje vão acontecendo de um modo muito perigoso. Mas vamos lá. Como primeira providência,
no caso aqui nós vamos falar de Ambrósio, né? O vigilante mensageiro procurou desviar Adalberto de buscar a sua enamorada, propiciando-lhe mal-estar súbito, através da aplicação de fluidos no centro cardíaco, acentuando repentina indigestão. Então aqui o primeiro ponto, né? A ação do espírito sobre Adalberto, fazendo com que ele tivesse esse ligeiro mal-estar súbito, para que ele então, em vez de ir ao encontro da jovem, buscasse ali um repouso, buscasse um auxílio qualquer, simplesmente ali para poder separar os dois. E a gente vai lembrar disso, algo muito importante também, de uma passagem bastante marcante que nós estudamos, que foi no Memórias de um Suicida, né? Quando Jerônimo, uma das personagens que nós estudamos, que era ali, né, parceira, companheira, digamos assim, de Camilo, lá no Hospital Maria de Nazaré, também como suicida, né, eles eram companheiros de internação, digamos assim, juntamente com outros espíritos também. Jerônimo então, insistindo na necessidade de visitar a família lá em Portugal, então ele conversou com o dirigente do hospital e que foi autorizado, não pelas condições e que ele apresentava para poder ir a esse encontro, mas pela insistência dele. E aí, então, indo até lá, ele acompanhou a família, né, naquela região do Porto, aquela região portuária, vendo ali a esposa aliciando a própria filha, né, porque a esposa interessava-se apenas em viver aquela vida da sociedade. Com o fracasso dos negócios e o suicídio de Jerônimo, a família acabou depois caindo ali naquela vida simples com a necessidade de começar a reconstrução. Mas a esposa não tinha esse ímpeto de trabalhar, de querer realmente ali defender os valores da família. Então ela buscava o caminho mais fácil e a filha acabou se tornando esse instrumento. Enquanto que o filho, um outro jovem também, acabou partindo para o roubo, né? Então, para a delinquência. Então, nós vimos esse cenário. Teve uma passagem em que essa jovem, né, a filha de Jerônimo, ela ia ser ali envolvida por um cliente, né, e aí então os trabalhadores do plano espiritual que estavam ali acompanhando aquela família, fez com que ela passasse mal através da aplicação de passes. Inclusive fazendo com que ela desmaiasse, né, dando ali uma aparência de gravidade na condição de saúde dela, fazendo com que aquele suposto cliente se afastasse com medo das consequências que aquilo poderia gerar. Então nós vimos também naquela situação, só que agora fazendo com que a própria jovem passasse mal para a proteção dela, através dessa fluidoterapia, aplicando esses fluidos agora, né, vamos dizer assim, de uma polaridade diferente, fazendo com que ela passasse mal, propositadamente, como aconteceu aqui também, propositadamente. E aqui nós vamos encontrar, dentro desse campo, das influências dos espíritos. Assim como nós encontramos, né, como nós já conversamos sobre isso, a força do pensamento, né, são recursos, né? E aí que eu vou entrar nesse ponto, soldados. São recursos que os espíritos utilizam, sejam eles espíritos elevados, espíritos com bons propósitos, como também espíritos com propósitos destrutivos. Porque nós vamos lembrar que a qualidade do pensamento vai trazer para nós conexão com o plano mais alto, através da prece, através da meditação, através dos pensamentos com qualidades elevadas, mas também geram conexões negativas quando vem pensamentos viciosos, pensamentos destrutivos, por parte dos encarnados e desencarnados. E é assim que se dá a própria obsessão. Pensamentos conectados com pensamentos, um influenciando o outro, alimentando aquilo que existe de mais nocivo, né, naquele indivíduo, por parte daquele outro que tem essa intenção, então tanto positivamente como negativamente. E aqui nós vamos lembrar, se o pensamento tem essa mesma função, ou tem esse mesmo poder, a mesma coisa nós vamos encontrar com relação aos fluidos. Já que os fluidos magnéticos por si só é apenas uma força da natureza, mas quando impregnado pela força moral, pela força mental daquele que o aplica, ele vai dar qualidade a esse fluido. E aí nós vamos encontrar também, tanto por parte dos espíritos elevados ou dos espíritos amigos, como daqueles espíritos que se fazem inimigos naquele momento, esses fluidos são impregnados por medicamentos,
são impregnados por substâncias tóxicas que vão trazer prejuízo ou benefício naquele que recebe. Então a gente vai lembrar sempre que a natureza nos oferece o recurso. A forma como cada indivíduo vai utilizar esse recurso vai depender das suas intenções, das suas qualidades morais. Né? Então, assim, a aplicação de passe não é um recurso apenas de espíritos bons. Espíritos que trazem ainda a maldade também aplicam esses passes, porém, colocando uma carga tóxica nesses fluidos, fazendo com que aquele que é envolvido vá absorvendo gradativamente aquelas substâncias até o momento em que seu corpo físico somatiza essa doença. Bom dia, abraço. Vai somatizando essa doença, né? Vai esse desequilíbrio, gerando doenças, sofrimentos e tudo mais. Então é o que a gente vê aqui agora, né? Então, nesse caso aqui, o nosso Ambrósio fez a aplicação desse passe nesse jovem, Adalberto, com esse objetivo de levá-lo a esse desequilíbrio momentâneo como um recurso de proteção para aquela situação envolvendo, então, Mariana. Né? Então, lembremos aqui de dois recursos, o pensamento, a força do pensamento e a força do magnetismo, que a forma como isso vai utilizar, a qualidade que isso vai ter, vai depender do seu usuário e das intenções dele. Vamos em frente. Logo após, demandou o lar de Dona Aurelina, aquela amiga da família, que pelos laços de afeição à menina e aos seus, poderia ser de fácil instrumento para os fins do projeto em andamento. Então, só para a gente lembrar, Ambrósio, primeiro, foi até Adalberto para impedi-lo que fosse ao encontro de Mariana, depois ele foi para a casa de Dona Aurelina para intuí-la a ir ali em busca, levar assistência a Mariana, que se encontrava aguardando aquele encontro. Né? Então ele fez esses dois trabalhos ali, a equipe espiritual se mobilizando, né, nos bastidores para poder fazer com que nós sejamos conduzidos, né, para determinados objetivos. E a gente vai lembrar a questão 459 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, que inclusive são eles que nos dirigem. E aqui nós vemos claramente, então, né, a atuação desse Espírito, né, nesse objetivo, assim como também do obsessor, como nós acompanhamos junto à família, acabando dirigindo a família naquele tumulto, naquela agressividade, naquele desequilíbrio todo, enquanto que agora Ambrósio fazia um trabalho contrário para colocar as coisas em ordem. Envolvendo a velha servidora em seus fluidos, procurou falar-lhe com imensa ternura e forte vibração. A respeitável senhora não o escutou através dos ouvidos materiais. No entanto, em forma de intuição, sentiu imperiosa necessidade de demandar a rua, qual estivesse teleguiada até a moça que, a sós, esperava o companheiro. Vendo-a desfigurada, a bondosa senhora acercou-se, assustada, e, cingindo-a num abraço de espontânea afetividade, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, inconsciente, estabelecendo sensível ternura de energias, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. Então aqui mais uma vez nós vemos então a jovem sozinha fisicamente naquela praça, porém ali acompanhada por essas entidades que faziam parte desse grupo, né? Porque nós vemos ali um espírito que era o responsável, né? Que era aquele que via na vingança o seu maior objetivo, e aqueles que acompanhavam dando assistência para que ele alcançasse esse objetivo. A forma como isso acontece no plano espiritual, desses grupos se juntarem, aí nós já vimos, né, no que André Luiz já trouxe para nós e outras histórias, né, que vão mostrando a barganha que os espíritos fazem, né? Olha, eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai se apoiando no nosso objetivo. Então vários grupos trabalham dessa forma, né? E temos, claro, né, aqueles que são os vingadores solitários, né? Mas aí no mundo espiritual todo mundo tem ali aqueles amigos que dão apoio, né? Ou pelo menos assim consideram como amigos, né? Vamos lá então. Aqui como nós vimos, né? Cingindo-a num abraço de espontânea afetividade, envolveu-a nos fluidos de Ambrósio, inconscientemente estabelecendo sensível permuta de energias. Então aqui mais uma vez, essa fluidoterapia acontecendo através
de um abraço, e nesse caso aqui Ambrósio, muito ligado com com a dona, qual é o nome dela mesmo? Dona Aurelina, muito ligado com Dona Aurelina, fazendo com que então, ao se aproximar da jovem, ela também fosse envolvida, especialmente ali, primeiro, mudando a qualidade dos fluidos que a envolvia, eliminando, por exemplo, aqueles dos espíritos que estavam próximos, por agora Ambrósio sendo responsável por criar, né, essa psicosfera transformada em torno dessa jovem, trazendo para ela ali o apoio afetivo do abraço de Dona Aurelina, que era amiga da família, e também agora fluídico através da assistência de Ambrósio. E depois aqui também, né, de modo a arrancá-la dos liames dos espíritos ociosos que a vitimavam. Então, rompendo ali essa conexão, né, desse sentimento negativo que acabava alimentando aquela jovem. A Angelina colocou, né, nós médiuns que trabalhamos na fluidoterapia, recebemos orientações dos benfeitores espirituais do cuidado que devemos ter com os pensamentos. Então, é um grande desafio ainda, né, manter essa qualidade, né? Percebendo-a quase anestesiada, de olhar vago, a senhora, humilde e nobre, inquiriu-a: que faz a menina por essas bandas? Parece-me doente. Que passa, menina Mariana? E como não acolhesse de imediato qualquer resposta, voltou à indagação. Que acontece, menina? Alguém em casa está mal? Desperte, minha filha. E, sacudindo-a com carinho, encostou a cabeça da jovem em seu ombro e dispôs-se a escutá-la com tal naturalidade que a enferma, como que retornando momentaneamente à realidade e vendo-se envolta no carinho de que necessitava, relatou entre soluços os maus sucessos do dia, informando todo o seu desejo de nunca mais retornar ao lar. A delicada interlocutora escutou-a com serenidade e, seguramente inspirada pelo benfeitor, concitou-a a irem à sua própria casa, casa de Dona Aurelina, onde ela providenciaria uma refeição refazente, incumbindo-se de informar a Adalberto sobre a mudança do local do encontro. Para não dar um bolo no rapaz, né? Então Dona Aurelina aqui se comprometeu em avisá-lo, né, da mudança de planos. Simultaneamente, Ambrósio exprobou com energia o comportamento dos espíritos viciosos ali presentes, libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Né? Então ele deu um carreirão em todo mundo ali. Né? Aqui não fala para nós se Ambrósio estava sozinho, se ele estava acompanhado, mas ele fez ali o pessoal debandar, né? Deu um dispersar geral dos espíritos que estavam ali juntos. Né? E a gente pode imaginar, aqui é uma cena, né? uma passagem muito simples, né? Dizendo apenas, né? Exprobou com energia o comportamento dos espíritos viciosos ali presente, libertando a atormentada jovem das suas forças deletérias e deprimentes. Então, mostrou ali simplesmente o ato dele de dispersar aquele grupo e romper essa ligação que eles tinham estabelecido com essa jovem. Mas aí então a gente expande um pouco mais, a gente faz assim, dá um zoom nessa história, para perceber, né, a discussão que aconteceu naquele momento, porque os espíritos não iam simplesmente, a partir daquilo que o Ambrósio dizia a eles, né, eles iam embora. Né? Então vem ali toda a frustração do objetivo que eles tinham, né, a resistência que eles apresentavam, as ofensas que eles proferiam e a resistência também do próprio Ambrósio, para poder fazer com que esses espíritos realmente acatassem ali a determinação que ele apresentava. Né? Então, a gente vai ter ali um desdobramento desse quadro, né, para poder ver ali o embate que aconteceu naquele momento entre, vamos dizer assim, as forças do bem e as forças do mal, tendo ali no meio desse combate, né, essa jovem que era o alvo das duas forças, uma querendo libertar e a outra querendo se apossar dela. Vamos lá. Sem quase opor resistência, Mariana aceitou o alvitre e, amparada generosamente por Dona Aurelina, demandou o domicílio daquela servidora. Feita a ligeira refeição,
ainda conduzida pelo assistente de Saturnino, Dona Aurelina falou a Mariana das preocupações maternas e suas aflições, do perigo que uma jovem poderia experimentar nas mãos de um moço apaixonado e sem o devido critério moral, das consequências que poderiam advir de um gesto impensado, e como se falasse a própria filha, com lágrimas, conseguiu convencê-la a retornar à casa enquanto meditava planos para o futuro, filtrando assim o pensamento da entidade desencarnada. Então aqui, deu-lhe uma mudada na qualidade do pensamento. Dona Aurelina, então, deu aquele chazinho com biscoitos para ela, né? Ou com bolachas, para quem preferir, né, Dona Miriam? Que aqui em São Paulo a gente come bolacha, né? Então a gente come aquelas bolachinhas com chazinho e tal, com cafezinho, para dar aquela renovada nos ânimos, né? E aí então veio primeiro, né, começando então a trazer essas ideias, né, de confiança naquilo, né? Coisa biscoito também, né? Coisa, mas aqui é uma bolachinha daquelas de maisena ainda, bonitinha, tá? Então, aí começou então Dona Aurelina a trazer para ela novas ideias. E aqui eu chamei a atenção, falou das preocupações maternas, porque a relação afetiva realmente que ela tinha dentro de casa era com a mãe. Então se dissesse, olha, seu pai está muito preocupado com a relação que os dois tinham, relação muito difícil, né, traumas trazidos do passado, isso pouca influência poderia trazer. Então ela foi conversando, né, mais uma vez aqui também, a gente vê um parágrafo trazendo aqui uma passagem bastante resumida, né, em que ela fala das preocupações, do perigo que ela poderia ter, né, nessa relação com esse jovem sem critérios morais e tudo mais. A gente então desdobra, né, num diálogo que pode ter se estendido por 20 minutos, meia hora, uma hora, né, para que ela então assimilasse aquilo que realmente era importante dela ter esse entendimento. Mas aí a gente vai lembrar, né, que nesse caso, quando uma pessoa se encontra dentro daquela tempestade emocional, daquela tempestade moral, isso muito pouco tem efeito naquele momento. É algo que depois deve ser continuado, né, no trabalho para absorver a ideia, para racionalizar essa ideia. Né? Porque naquele momento, entre lágrimas, desejo de fugir de casa, né, o ódio que ela estava sentindo naquele momento, falar desse tema, né, acaba tendo pouco efeito a princípio. É verdade, Brás. Né? Sentindo-se imensamente cansada e dominada pela branda energia da amiga idosa, a jovem aceitou a sugestão e, dessa forma, Dona Aurelina se transformou no anjo da alegria para a agoniada genitora que aguardava a filha de volta. Então, Dona Aurelina, convencendo a jovem, né, Mariana, a voltar para casa, chegando então ali com calma, conseguiu, né, no caso aqui Ambrósio, né, esse devotado trabalhador, conseguiu alcançar o objetivo, né, a missão que foi passada para ele pelo irmão Saturnino, né? Vá até lá e ajude a jovem a voltar para casa. Ele foi e cumpriu o trabalho dele. Concluída a tarefa, Ambrósio retornou ao trabalho espiritual a fim de apresentar a Saturnino o resultado da investidura. Os trabalhos se aproximavam do encerramento. Aqui no caso, né, ele voltou para trazer, né, essa prestação de contas do trabalho que estava sendo desenvolvido ali ao mesmo tempo em que a reunião de desobsessão acontecia lá no Centro Espírita. Né? Então a gente está vendo ali dois eventos paralelos acontecendo, né, envolvendo duas personagens de planos físicos e plano espiritual também. Né? Então ali tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando ali, né, as duas histórias, que agora as duas se conectam então. Compreensivelmente jubiloso, o mentor espiritual expressou sua gratidão ao assistente e informou que logo mais, quando todos se recolhessem ao leito, teria continuação a tarefa da desobsessão, quando ele pretendia retomar as diretrizes do trabalho, convocando diversos dos envolvidos no processo perturbador e os membros da casa para um encontro fora do corpo, quando as bênçãos do sono conseguissem libertar parcialmente alguns dos implicados. Né? Então, né, o trabalho começou naquele encontro no Centro Espírita, como nós já vimos também, e depois agora vem os trabalhos no plano espiritual.
em que ali, nesse caso, trazendo o espírito, trazendo as pessoas da família, no processo de desdobramento, para que então todos ali conversassem, todos se entendessem, né, para pelo menos iniciando, né, o processo de entendimento. Ambrósio compreendeu a magnitude do serviço e postou-se aguardando instruções. A noite ia avançada, quando Saturnino trouxe ao recinto das sessões, em parcial desdobramento, os irmãos Petitinga, que era o presidente da União Espírita Baiana, Dona Rosa, as filhas Amália e Mariana e nós. Nesse caso, Filomeno de Miranda, né, e os espíritos ali presentes. Mas aqui a gente vai perceber que o pai não estava presente. Isso porque provavelmente, mesmo sendo ali a noite avançada, o pai estava preso então lá naquela jogatina, né, onde ele ficava ali, né, se entretendo com o seu vício e sem qualquer condições de ser assistido temporariamente, pelo menos espiritualmente, pelo menos naquele momento. O venerando trabalhador da seara espírita, habituado às incursões no mundo espiritual, aqui no caso o Sr. Petitinga, né, embora ainda vinculado à roupagem carnal, apresentava-se calmo e lúcido, perfeitamente familiarizado com experiências de tal natureza. Dona Rosa e as filhas, no entanto, pareciam atemorizadas em sua semilucidez, embora o amparo vigoroso do instrutor, que delas cuidava com carinho paternal. Então, como sempre, né, as pessoas, nós, que nos desdobramos espiritualmente durante o sono, geralmente nos apresentamos em semilucidez. Então é aquela mistura de sono, de clareza de raciocínio, né? No caso delas aqui, trazendo aquela confusão, mesmo no caso, né, de Amália e Dona Rosa, sendo espíritas, né? Então o conhecimento técnico da doutrina espírita não traz para nós o domínio dessa faculdade do espírito, né, sem que haja ali, né, uma vivência junto a ela, como aconteceria com o irmão Petitinga. No final dessa citação, o Filomeno de Miranda traz para nós aqui um trecho do Livro dos Espíritos a respeito dessa questão do desdobramento, né, do encontro no plano espiritual, para o nosso entendimento a partir daquilo que Kardec nos apresenta. Então ele diz assim, então o Livro dos Espíritos, capítulo 8, e ele traz uma recomendação, né, que os leitores ou os estudantes desse livro façam um exame de todo o capítulo referido para melhor compreensão da série de estudos aqui apresentados, né? Então, a gente já teve a oportunidade de estudar, né, em outras ocasiões, né, e teremos aqui outras oportunidades de estudar novamente. Mas ele menciona para nós as questões 401 e 402. Então diz assim Kardec, durante o sono, a alma repousa como o corpo? A resposta não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então aqui somente um pequeno trecho, né, do Livro dos Espíritos, nessas duas questões relacionadas com esse tema. Muito bem, vamos lá.
O assistente Ambrósio e os demais cooperadores desencarnados se encarregavam de localizar os recém-chegados na sala de trabalhos, enquanto o benfeitor Saturnino cuidava das providências finais. Concluídas as tarefas preliminares, deu entrada no recinto em sono hipnótico, carinhosamente trazida por 2 enfermeiros espirituais, a entidade que se comunicara horas antes. Embora o ressonar agitado, o visitante refletia a angústia em que se debatia, deixando ver as marcas profundas em ulcerações na região da glote, que se apresentava purulenta, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável. Localizado em leito próximo, continuou assistido pelos que o trouxeram. Então aqui, enquanto todos estavam ali sendo acomodados, né, Dona Rosa com as 2 filhas, os espíritos assistentes, né, veio agora então essa entidade, né, esse obsessor, sendo trazido também ainda preso, né, nesse sono hipnótico, para também depois também participar desse encontro no plano espiritual. Algo que chama a nossa atenção é exatamente aqui, né, as marcas profundas em ulcerações na região da glote, na garganta, né, que se apresentava purulenta, assinalando os danos cruéis do autocídio injustificável. Então a gente não sabe qual foi a causa, né, como ele cometeu o suicídio, mas a princípio que a gente pode imaginar que pode ser, por exemplo, o envenenamento, pode ser, por exemplo, o enforcamento, a gente não sabe. Mas o espírito, né, o que vale a gente observar é que esse espírito, como se não bastasse todas as ideias, todas as lembranças do passado que fez com que ele cometesse esse ato, e esse ódio que veio sendo cultivado durante tanto tempo, durante tantos e tantos anos, décadas provavelmente, né, já que nós estamos aqui agora numa outra encarnação, ele ficou durante todo esse tempo não apenas alimentando aquelas ideias negativas e destrutivas vinculadas, né, àquelas pessoas, mas ele também sofria o efeito do suicídio. Então é aquilo que a gente sempre lembra, né, ao estudarmos esse tema à luz da doutrina espírita, nós vamos lembrar sempre que o espírito, quando ele comete o suicídio, é muito comum dentro do nosso meio de estudos focar principalmente nas consequências imediatas do suicídio. As sequelas, né? Lá no primeiro capítulo, inclusive, foi mencionado que ele sentiu toda aquela dor, né, de ser consumido, né, por vermes, de acompanhar esse processo, de sentir toda essa dor e tudo mais. Mas a gente sempre lembra que, ao estudarmos sobre esse tema, não foquemos apenas nas consequências imediatas do ato suicida, mas lembremos das causas dele, que foi aquele pensamento que vem sendo, né, durante um bom tempo, cultivado pelo espírito, que vai fazendo com que ele seja consumido, e depois desse ato no plano espiritual, o pensamento continua. Não foi o suicídio que acabou, bom, eu estou com uma depressão, cometi o suicídio e acabou a depressão. O espírito continua vivendo essa dor, continua vivendo essa aflição. Naquele caso, foi a vergonha, foi o constrangimento que esse espírito vivenciou por algo que nós não conhecemos ainda. Conheceremos em breve, quando vierem os desdobramentos, né, da relação entre todos eles. Mas ali o espírito cometeu o suicídio, e chegando então ele continuou lembrando daquelas pessoas, ele continuou vivendo tudo aquilo. Então nós veremos aqui, nesse relato desse parágrafo, essas marcas profundas que ele traz na glote, na garganta, como resultado do suicídio, acompanhando também o seu estado mental, o seu estado emocional. Então é aquilo que veio com o ato e mais aquilo que ele trouxe do seu passado. Daí então, juntando tudo, formando essa tempestade interior que ele vivencia. Agora aqui, restrito, né, ao sono hipnótico, para que vá ao encontro, então, desses que foram os seus algozes no passado e que agora são suas vítimas. Né? Pois é um reflexo natural daquilo que o espírito mentaliza. Né? Daí a gente vai lembrar da própria força do pensamento, nesse caso também da influência sobre o seu perispírito e também sobre o corpo físico, tanto positivamente como negativamente. Vamos lá. Logo, porém, que Mariana o viu, conquanto não o pudesse identificar de pronto, começou a experimentar significativa inquietude, que se foi transformando
em desespero. Em desespero e pavor. O instrutor, no entanto, solícito, acercou-se dela e aplicou-lhe energias anestesiantes, de modo a deixá-la em tranquilidade suficiente para os bons resultados da operação em pauta. Então, ali, esse é um detalhe até interessante, porque a gente vai lembrando dos encontros que são realizados no passado, no plano espiritual, tanto para os espíritos que estão em desdobramento, como no caso aqui de encontros, para resoluções desses conflitos, mas nós vamos lembrar também nos reencontros dos espíritos depois da desencarnação. Então, espíritos que conviveram aqui no plano físico, após a desencarnação, vão então se reencontrar no plano espiritual. E a gente pode imaginar, né, o estado de ânimos em que eles se encontram, quando inimigos que foram aqui no plano físico acabam também se vendo no plano espiritual, querendo se perseguir, querendo se destruir, e os espíritos mediadores tentando acalmar os ânimos de todos eles, né? Então acaba sendo realmente difícil. E nós vemos, inclusive, isso acontecendo dentro dos próprios lares, em que casais, pais e filhos, irmãos, vão se reencontrar no plano espiritual, trazendo esse sentimento negativo da convivência aqui no mundo físico, que certamente teve origem, né? Ou pelo menos na maioria das vezes, teve origem lá naquele passado distante, se reencontraram, viveram seus conflitos, e no plano espiritual vão se reencontrar. Então esse encontro, ou esse reencontro, é algo mais ou menos por aí, Brás. Daí para pior, né? Então eles vão se reencontrar e aquelas ofensas, aquela animosidade vai continuar, aquelas dificuldades todas, e olha o trabalho que esses espíritos vão ter então. A Mami colocou para nós, né, precisamos nos fortalecer espiritualmente aqui, nessa existência, para não perpetuarmos sofrimentos ou aumentarmos as cargas a serem expiadas. Né? Então, esse é o papel, né? A doutrina espírita, Mami, ela vem com esse papel de trazer para nós essa educação do espírito, né? De trazer para nós esse entendimento sobre a nossa condição de imortalidade, sobre o trabalho de fortalecimento moral, de esclarecimento mais técnico agora sobre, né, o espírito e todas as suas potencialidades. Então a doutrina espírita é aquela que vem com mais clareza. Mas embora todas as religiões tragam também, embora todas as religiões também tragam esse propósito de educar o espírito. Quando elas se preocupam realmente em levar os ensinamentos, por exemplo, das religiões cristãs, ou mesmo daquelas religiões que não são cristãs, mas que trazem um conteúdo moral elevado, elas procuram educar o espírito para que ele possa viver a felicidade. Né? O que a doutrina espírita traz de diferente é exatamente esmiuçar essa situação, mostrando ali todas as situações vividas por um espírito, queira ele acreditar que aquilo é verdade ou não. Porque você pode acreditar que você vai desencarnar e vai reencarnar, que você vai continuar no mundo espiritual e você vai viver ali as suas experiências de encontros e reencontros. Eu não acredito em nada disso. Não se preocupe que vai acontecer do mesmo jeito. Porque essa é uma lei natural, não é uma questão de crença. Eu não sou um espírito mortal porque eu acredito que eu sou um espírito mortal. Eu sou e pronto, acreditando ou não. Né? Então a doutrina, que é exatamente ali o grande legado que ela nos traz, que é exatamente a pesquisa de Kardec, a concordância dos espíritos, para entendermos que aquilo que ela nos traz é um fato, não é uma questão de crença. Não é aquilo que eu vou acreditar agora e depois quando eu mudar a página, mudar de livro filosófico, eu vou passar a acreditar em outra coisa. Você pode até não aceitar, mas o fato de você aceitar ou não vai tirar dela essa veracidade. Então a doutrina tem esse propósito. Felizes de nós que temos contato, né, com essa doutrina e temos oportunidade, mais do que ter contato, a oportunidade de estudar e refletir sobre ela. Porque isso vai trazendo para nós sempre um fortalecimento maior para que nós possamos realmente impor essa transformação que todos nós desejamos. E acabar com esses sofrimentos, né, modificando tudo aquilo que nos proporciona dor. Então esse que é o ponto importante que a doutrina espírita traz para nós. O soldado colocou, né, o passado explica, mas a reencarnação costuma apagar. E é por isso que o agora é mais importante, né? Esquecer, perdoar as mágoas, as coisas ruins, é um ponto de partida para melhorar tudo, né? Então isso é importante. Para todos nós são os mecanismos da lei, né?
E encaminhando aqui para o nosso final, esse capítulo aqui é um pouco grande, então a gente vai fazer em 2, talvez em 3 vezes, dependendo do conteúdo, dependendo das reflexões que a gente conseguir conduzir aqui. Então aqui, enquanto os espíritos estavam ali, Mariana começou a se agitar, recebeu ali uma carga de fluidos tranquilizantes para dar aquela acalmada. Nesse momento, irmã Angélica, mais uma personagem, mentora do médium Moraes, que ajudou lá no trabalho de desobsessão, da incorporação daquele espírito e também do irmão Saturnino, trouxe-o ao cenário abençoado que lhe parecia familiar aos olhos espirituais. Tudo nele traduzia a segurança e o equilíbrio de uma existência voltada para o bem e para o dever. Percebi, então, a excelência do ministério mediúnico sob a carinhosa proteção de Jesus, objetivando atender aos sofredores de ambos os planos da vida, e reconhecer, mais uma vez, que somente uma existência realmente desatrelada das paixões se constitui seguro roteiro para uma libertação felicitadora. Então aqui ele coloca Filomeno de Miranda que somente através de uma vida desatrelada das aflições do mundo, das paixões, nós podemos viver realmente esse estado de plenitude e de felicidade do espírito, que vai naturalmente se desenvolvendo cada vez mais, conforme a gente vai crescendo também espiritualmente. O espírito é o que pensa e faz. A veste carnal que o envolve, tanto se pode converter em asas de angelitude, como em azorrague com grilhões, que o martirizam, ou seja, uma âncora, né? E a mediunidade, indubitavelmente, faz-se a senda luminosa por onde transitam aqueles que os respeitam e enobrecem. Não havia, porém, tempo para meditações mais amplas. O benfeitor Saturnino, em breve alocução, explicou a finalidade da reunião, elucidando que se pretendia trazer à lucidez o perseguidor de Mariana para um reencontro na esfera do espírito, de modo a tentar-se uma conciliação, esperando-se que a misericórdia divina amparasse os propósitos do grupo ora reunido. Então a gente para por aqui. Primeiro aqui a gente viu toda a mobilização no plano físico, vimos ali a introdução da nossa história, vimos ali agora esse trabalho para o reencontro dessas personagens, uma desencarnada, outro grupo reencarnado, mas em desdobramento, e aí agora para começar então, para começar esse diálogo, para começar essa real conciliação entre todos eles. Então a gente vai continuar no nosso próximo encontro. André colocou, somos muito apegados às coisas e às pessoas, e essa liberdade vai demorar um pouquinho, pelo menos para nós, André, todos nós aqui, aguardando aquilo que nós construímos. Então, meus amigos, é isso.